livro de Jó é um livro, um dos mais antigos, historicamente falando. A Bíblia trata da história de um homem que tinha uma integridade, que eu posso dizer para você, não com aquele olhar maligno, mas invejável, que era um homem que procurava andar de acordo com a vontade do Senhor Deus. E a história dele é contada, a narrativa bíblica vai nos ensinando, nos mostrando a trajetória do Jó, desde mostrar que ele era o homem mais rico, o homem mais poderoso, uma pessoa que tinha as posses, as quais ele na época era o homem mais rico da terra onde ele vivia. E nós nunca estamos esperando o pior. E eu digo isso porque ninguém está passando na vida, ninguém está lutando para viver o pior. Nós sempre lutamos para alcançar o melhor, para estar alcançando e vivendo e lutando para alvos ainda maiores. O Jó, ele nos dá um exemplo de perseverança, nos dá um exemplo de paciência, que é o que eu quero falar hoje para você sobre essa paciência do Jó, porque às vezes nós temos a paciência igualzinho a do Jó. Eu já vou lhe mostrar onde eu quero chegar para você conseguir, que o Espírito Santo nos ajude a trazer aqui esse entendimento. Porém, o Jó, ele de muitas batalhas que tinha, de muitas vitórias que já havia vivido, e ele já um homem bem-sucedido, Deus olha para esse homem e traz alguns atributos a ele. Deus olha para o Jó e vê algo em Jó que ele não via nos demais. Ou melhor dizendo, em Jó ele tinha essas qualidades, as quais não eram qualidades que ele falava para as pessoas, mas qualidades que Deus via a Jó desse jeito. Vamos fazer a leitura do capítulo 1, a partir do versículo 1 também. Diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, um homem que era reto, um homem que era temente a Deus, e ele também desviava-se do mal. Então, veja que o livro de Jó começa então trazendo ali alguns benefícios para ele, Algo que é muito bom, diga-se de passagem, saber que você tem um bom nome na praça, saber que as pessoas que você conhece, seus familiares, as pessoas que você convive, têm de você que você é uma boa pessoa. Triste é quando alguém fala assim, conhece lá desculpe que às vezes é aquela chamada que às vezes as pessoas acabam até ficando chateadas com isso, Mas, sabe, o Zé lá da esquina, aquele Zé da esquina, ele não paga ninguém. Aquele fulano lá, nem em Deus ele acredita. Sabe o fulano de tal? Aquele ali não presta, aquele ali é falso, aquele ali é mentiroso, aquele ali é mal pagador. Veja que o livro de Jó começa trazendo aqui, eu posso dizer para você, atributos muito importantes acerca da vida dele. Então, isso não é construído somente com algumas palavras vindo de Deus. Não, é construído com uma vida. A vida de Jó mostrava e nos dá ao entender que para poder se conhecer uma pessoa a tal ponto, você precisa ter uma convivência com ela. Eu lembro de um amigo que um tempo, lá muitos anos atrás, ele trabalhava comigo, e ele dizia assim, você quer conhecer uma pessoa, você precisa comer pelo menos 1 quilo de feijão junto com ela. Aí eu fiquei pensando, puxa, mas 1 quilo de feijão, dependendo da quantidade de pessoas da família ali, quase que vai 1 quilo, Eu acho que não, talvez estou exagerando um pouco, mas ele falava no intuito de o tempo faz você conhecer as pessoas. Tem pessoas que hoje ela está na sua frente, ela dá um tapinha nas suas costas, mas quando você vira as costas, você vira motivo de chacota, você vira motivo de zombaria, ou como o próprio Senhor diz a respeito do Jó, esse homem sim, na terra de Uz não tem uma pessoa na terra dele que andasse como ele andava. E às vezes eu posso dizer para você, talvez o Jó não era a pessoa mais sábia, a pessoa mais, eu posso dizer para você, mais bem colocada perante os olhos das pessoas que conheciam ele, mas Deus conhecia o Jó de uma maneira que nenhuma pessoa conhecia. Como que Deus vê você? Como que Deus olha para você? O que Deus vê em você
O que você transparece, o que está transparente para Deus enxergar dentro do seu coração. Porque nos seus lábios, né, os nossos ouvidos, quando você fala, qualquer um pode ouvir, né? Como dizia minha mãe, né? Minha mãe é viva, ela diz papagaio, para falar até papagaio fala, irmão. Falar até papagaio fala. O duro é ser aquilo que você fala. Então veja o que a Bíblia está dizendo, que o Jó, ele teve uma vida da qual Deus se alegrava dele. O próprio Senhor diz, olha, nessa terra, no meio desse povo, eu nunca achei um homem que fosse tão sincero, que fosse verdadeiro, até com os seus erros. Vamos falar a verdade, de coração, de todo o coração, no fundo do seu coração. Você acredita que você também erra? Você acredita que muitas vezes quando você erra, a gente faz, né? Eu tenho até uma palavrinha ruim, mas diz que o gato, quando ele faz as necessidades dele, ele faz isso aqui, né? Ele passa o pezinho em cima para esconder. Tem pessoas que fazem coisas e tentam esconder para ninguém saber. Mas não há como esconder as coisas de Deus. Você pode esconder de qualquer um, você pode esconder do pastor, você pode esconder do patrão, você pode esconder de todos, da esposa, do marido, dos pais. Mas de Deus não há nada em oculto para Deus. Não existe nada além, alguém que possa estar à frente do Senhor. A minha mãe falava assim para mim, né? Ela dizia, enquanto você está trazendo para mim o fubá, eu já até comi a polenta, eu já fiz e comi a polenta. Ou seja, tem muitas pessoas que querem enrolar a Deus, e às vezes em coisas pequenas, coisinhas, sabe, que ela sabe que está errado e vai levando aquilo como se aquilo não tivesse problema algum, porém a pessoa sabe que não se deve fazer aquilo. Aquilo que é feito é uma prática errada. Então veja que o Jó era conhecido como um homem sincero, porque eu creio que ele não era um homem perfeito, que não tinha erros, mas ele era um homem sincero. Se ele falhava, ele chegava ao Senhor, ele se arrependia. Sinceridade não é você ser a pessoa mais perfeita do mundo, mas eu até falo sobre isso, já falei algumas vezes aqui no programa, existe a sinceridade e o sincericídio. Tem pessoas que gostam de matar pessoas, que gostam de prejudicar pessoas com a sua língua, de escrachar, derrubar mesmo uma pessoa com os seus lábios. Porém, uma coisa é muito certa, e isso eu digo para você de todo o coração, uma pessoa que ela gosta de, ela é aquela pessoa falsa, aquela pessoa enganadora, sabe? De lábios lisonjos, que falam coisas bonitas diante de todos, mas o Senhor Jesus até falou um dia para os fariseus, vocês são como sepulcros caiados, né? Que por fora estão bem bonitos, aquele jazigo, aquele cuidado, né? Tá ali como se diz no cemitério, né? Tá ali aquele túmulo, tudo bem cuidadinho com um mármore, tá bem cuidadinho ali, né? Sempre bem limpinho, até flores tem ali naquele túmulo. Porém, dentro tá tudo podre. O que está dentro ali acabou, não tem mais vida, só está ali os ossos e em alguns casos até os ossos já sumiram. Então eu digo para você, a sinceridade que vem de Deus é aquela que você, puxa, eu sei que estou errado, ou eu vou falar a verdade, eu não vou querer tapar o sol com a peneira, tentar enrolar, porque a pessoa que enrola, ela simplesmente se enrola. E o Jó ele tem mais atributos sobre ele, ele era reto. O que é um homem reto? Que só faz o que é certo. Uma pessoa que não faz as coisas desviando, né? O chamado jeitinho brasileiro, ele faz as coisas retas, as coisas do jeito certo. Na obediência, fazendo as coisas de acordo com o que é mandado. Terceiro atributo, temente a Deus. Uma pessoa temente a Deus, ela faz as coisas, ela age somente se o Senhor der para ela um aval para ela agir. Aí, para terminar, ele também desviava-se do mal. Gente, o Jó era um homem excepcional perante o Senhor. Ele tinha tantos atributos e ainda quando via alguns males sobre a vida dele, quando via alguma tentação a ponto de fazer com que ele pudesse cair, ele ainda se desviava do que era errado. O Jó era um homem invejável. Eu digo para vocês invejável não na maldade, mas eu digo que ele era invejável porque olha que história que Deus deve ter visto desse homem, porque não conta aqui a história antes do capítulo 1.
Não conta aqui na Bíblia, mas para Deus falar isso aqui, Deus já acompanhava o Jó há muito tempo. Deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que Deus não está enxergando você? Você acha que Deus não está vendo a sua obra? Você acha que Deus não está acompanhando a sua vida? Eu vou ler de novo o capítulo 1, versículo 1, por favor, põe na tela. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, este homem também era reto, e este homem também era temente, e este homem também se desviava do mal. Está aqui coisas que eu posso dizer para você. Por que nós vemos o nosso amigo Jó sendo lembrado por isso? Porque ele tinha uma história. Não adianta você querer uma mudança hoje, do dia para a noite, se você tem toda uma história de erros para pagar. Você vai ter que se acertar com Deus. A Bíblia diz que quando nós descemos as águas, nós nascemos como uma nova criatura. Nós recebemos a alegria da salvação, nos arrependendo dos nossos pecados, então ali esses pecados são apagados. E ali começa uma nova história de retidão, de temência a Deus, de temer ao Senhor, o cuidado de você ser uma pessoa reta, uma pessoa que é íntegra, sincera. Porém, muitos não vivem assim. E lá no versículo 14... eu quero começar aqui a falar a respeito de umas coisas ruins que aconteceram com o Jó, porque o Jó, por mais que ele vivesse bem, por mais que ele estivesse cheio dos atributos, homem rico, homem de posses, não tinha homem como ele na terra que ele morava, chegou um momento que Satanás, ele então viu toda essa alegria do Jó e então quis prejudicá-lo. Quando nós estamos passando nossa vida em paz, sempre vão vir lutas tentando parar você. Você já percebeu que no tempo de paz sempre vem uma guerra após tentando tirar você da alegria? Poxa, agora que eu consegui, agora que está indo, as coisas estão melhorando, vem uma batalha, e sempre vai ser assim. O Senhor Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Vocês vencem uma batalha hoje, mas batalhas virão. Lutas virão contra vocês. E aqui aconteceu o mesmo com Jó. Satanás, ele usa então desse espaço, concedido que o próprio Deus permitiu, porque Satanás disse para o Senhor assim, olha, o Jó, ele só é reto, ele só é temente a Deus, ele só é sincero, ele só desvia-se do que é errado, porque ele tem tudo na mão dele. O Satanás dizia, porque tudo que ele precisa, Deus, você dá para ele. Quero ver se ele vai continuar te amando se você tirar as coisas que você deu para ele. E nisso ele fala, deixa eu tocar na vida dele. Aí o Senhor fala para ele, para Satanás, olha, você pode tocar em tudo que ele tem, mas não toque nele. Não coloque a sua mão nele, porque ele é meu. Toque em tudo que você tem e você vai ver que o Jó é fiel. Uma coisa que me faz entender como o Senhor amava o Jó. Porque a Bíblia diz que o Senhor Deus é como se fosse nos dias de hoje, Deus pôs a mão no fogo pelo Jó. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus pode pôr a mão no fogo por você, acreditando que você nunca vai se desviar, acreditando que você nunca vai deixar de crer, que você nunca vai sair da palavra de Deus, ainda que você erre, você não vai sair do temor a Deus? Porque isso é sério. Olha o versículo 14. Começaram desgraças a acontecer. Veio o mensageiro a Jó e disse-lhe, os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e o tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. E entrando ainda, este falando, veio outro e disse, olha que coisa séria, gente, parece que as coisas não paravam de dar problemas. Ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só escapei eu para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além dos desertos e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só escapei eu para te trazer a nova. Então Jó se levantou,
rasgou o seu manto, suas roupas, e raspou sua cabeça, e lançou-se em terra. E ele então adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, depois de tanta perca, depois de tantas coisas, porque ele perdeu os jumentos, perdeu servos, perdeu camelos, perdeu ovelhas, perdeu mais servos, perdeu todos os filhos, 10 filhos que Jó tinha, todos eles morreram, e agora o Jó chega uma notícia atrás da outra, né? Tem um dito popular, não sei se vou me lembrar, que diz assim mais ou menos, desgraça pouca. Puxa vida, eu não vou me lembrar exatamente, é como se fosse, isso aí é coisa pequena para nós. Às vezes é assim, tem tanta peleja, tanta batalha acontecendo ao mesmo tempo na sua vida, que você não sabe nem por onde começar. Não sabe nem por onde continuar. Deus, eu não sei nem como fazer, porque perdi minha prosperidade, perdi meus funcionários, perdi meus animais, perdi todas as pessoas que viviam à minha volta, só sobrou o Senhor e a minha esposa. Só sobrou o Senhor Deus e a minha esposa, o Jó, né? A vida do Jó. Não tem mais ninguém, nem os filhos ao qual ele buscava por eles, nem os filhos de Jó sobraram. Todos foram destruídos. O diabo, ele quer destruir nossa vida. Porém, nós não podemos perder a nossa essência. O Jó, quando perdeu todas essas coisas, ele se ajoelha, ele raspa a sua cabeça, que era um sinal, no Velho Testamento era como se colocasse o opróbrio, a tristeza, né, estampada ali quando ele rapava a cabeça. E ele então rasga a sua veste, e ele vai ao pó da terra e fala: Senhor, eu não vou colocar culpa no Senhor não, porque tudo é do Senhor. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito és tu, Pai. Bendito é o seu nome. O Jó, ele não atribuiu a Deus culpa alguma do que ele estava vivendo. Você já quis ficar chateado com Deus, brigado com Deus? Você já quis ficar chateado com Deus porque as coisas estão difíceis para você? Deus, parece que o Senhor não ouve minhas orações, parece que o Senhor não está nem aí para mim. E digo mais, eu não estou falando de uma pessoa que vivia em pecado, que vivia no que era errado. O Jó tinha uma história com Deus. Isso nos dá a entender que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um cristão, uma cristã, não significa que você está imune de ataques. Só que os ataques que eles virão contra você, eles não vão te derrubar. A palavra diz que o Jó, ele não atribuiu a Deus. Aqui muitas pessoas dizem, como eu perguntei para você, eu queria ter a paciência de Jó. Só que o Jó, ele foi paciente, ele entendeu que tudo era de Deus, ele estava ali, né? Ele se abaixou, ele se colocou em opróbrio, em tristeza, e disse: Senhor, o Senhor tem que ser bendito. Tudo é teu. O Senhor me deu os filhos, mas não são meus, os filhos são seus. Eu só simplesmente tinha cuidado com eles, mas o Senhor é o Pai. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito é o Senhor. Aí eu te pergunto, nas tuas batalhas, nas tuas lutas, nas tuas adversidades, você tem colocado Deus? Você tem colocado o Senhor como dono do teu coração? Você tem ficado firme, confiante no Senhor, mesmo quando tudo está ruim à sua volta? Porque o Jó permaneceu. Ele perdeu tudo que tinha. Ele perdeu todas as coisas, os benefícios da vida dele. Mas ele não perdeu a sinceridade. Ele não perdeu o temor que ele tinha a Deus. Ele não perdeu a integridade que ele tinha. E ele ainda continuava se desviando do mal. E eu digo ainda mais, eu vou fazer o seguinte, vamos no capítulo 2, versículo 7, porque Satanás, ele nunca está contente. Preste que eu vou dê atenção que eu vou falar. Satanás, nosso inimigo, ele nunca está contente. Se você estiver bem,
se você estiver vencendo, se você estiver prosperando, se você estiver alcançando lugares melhores na sua vida, Satanás não estará em paz com você. Ele vai estar preparando. O diabo fica feliz quando vê você no fundo do poço, quando você está à míngua, quando você está sofrendo, como diz um dito, comendo o pão que o diabo amassou. Isso que o diabo quer contra você. E Jó já estava na lama, Jó já estava no fundo do poço. Só que ainda podia piorar, porque o nosso Deus disse, olha, o Jó, ele foi firme. Jó não voltou atrás, ele continua me amando. E Satanás diz, então deixa eu tocar na vida dele. Aí vem o versículo 7 que eu quero fazer a leitura. Diz assim, ó. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com eles as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. E receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Vamos interpretar que hoje nós vivemos na graça, hoje conhecemos o nosso Salvador, Jesus Cristo. Porém, o Jó lhe diz aqui, olha, eu estou doente, do alto da cabeça à planta dos pés tinha uma lepra, um mal que corroía ali a pele dele. E ele então pegava pedaços de telha e raspava sua pele, porque a pele dele ia morrendo aos poucos. Eu imagino que o Jó estava já com um mau cheiro, um odor de uma pessoa que estava apodrecendo em vida. Era o que o Jó estava apodrecendo em vida. E se não bastasse isso, para piorar, porque sobrou para ele o quê? A saúde e a sua esposa, né? E a Deus, as únicas coisas que não tiraram de Deus. Agora ele não tem saúde, porque está doente, diz a Bíblia, do pé, da planta do pé, desde a parte de baixo do pé até a parte de cima da cabeça, ou seja, até os fios de cabelo dele caíram. Talvez você está enfrentando isso. Ah, por que Deus deixou passar esse câncer? Por que Deus deixou passar por isso? Por que meu pai e minha mãe estão passando por aquilo? Ah, o Jó então encontra a esposa e a esposa fala, Jó, você vai ficar sendo sincero pra quê? Que adianta você servir esse Deus? Olha como você tá, cara. Eu imagino a mulher dele falando desse jeito. Ô, cara, como é que você tá? Nós perdemos todos os nossos filhos porque você adorava a Deus. Eu imagino ela até pegando no pé dele, né? É porque você ficava indo na igreja. É porque você ficava fazendo holocausto para os nossos filhos, sacrifícios para eles, e nós não tínhamos tempo para ficar com nossos filhos, você ficava só orando, Jó. É por isso que a nossa vida está assim, Jó. Eu imagino essa discussão. E ela diz, você vai continuar andando, servindo esse Deus? É melhor que você amaldiçoe esse Deus aí que você serve, e melhor morrer do que está do jeito que você está. E uma coisa que chama bastante atenção, perdeu tudo. Perdeu saúde e agora a esposa se levanta contra ele. Tem como piorar? Sim ou não? Quantas pessoas já disseram essa palavra? Eu quero a paciência do Jó. Até aqui o Jó estava em paz. Agora a minha pergunta para você. Agora o desfecho desta mensagem. Até quando você vai ter paciência? Porque a paciência do Jó também se esgotou. A paciência do Jó chegou uma hora que não dava mais. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 3. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse, pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concedido um homem.
foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá em cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-o as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele as nuvens, negros vapores do dia o espantem, a escuridão tome aquela noite, e não os goze entre os dias e anos, e não entre o número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, suave música não entre nela. Amaldiçoem aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha e não veja as pestanas dos olhos da alva. Portanto, não fechou as portas do ventre, nem escondeu os meus olhos à canseira, porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Por que me receberam os joelhos? E por que os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria, e repousaria, e dormiria, e então haveria repouso para mim. E com os reis, os conselheiros da terra, que para si edificavam casas e lugares assolados. Aqui já é o suficiente. Acho que deu para compreender duas coisas aqui. O Jó chegou uma hora que ele para, e ele começa então a esconjurar a sua vida. Ele começa então a dizer, maldito foi o dia que eu nasci. Por que eu vim nesse mundo? Nasci só para sofrer? Jó perdeu tudo que ele tinha. E chega um momento que as emoções, os sentimentos tomam conta do coração dele. Como que você se porta quando você está passando lutas? Como que você se porta quando você está enfrentando um problema? Como que você tem agido? Quais são as ações que você tem perante os problemas que você enfrenta? Quais ações você tem tomado? Você fica em paz, como no início o Jó ficou em paz? Não, Deus, eu não vou atribuir nada ao Senhor. No entanto, ele não colocou nenhum atributo contra Deus, só que ele amaldiçoou a vida dele. A Bíblia nos ensina, no livro de Tiago, que nós não temos a nossa boca preparada para amaldiçoar. Vamos em Romanos, capítulo 5, versículo 13. Olha o que diz aqui comigo. Vamos lá, Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Olha o que diz aqui o versículo de número 14. No entanto, a morte reinou, e desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança à transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, desde Adão era como se, no caso, a Bíblia está nos ensinando aqui acerca do pecado. O Jó não tinha pecados na vida dele, porém, ele mesmo amaldiçoou sua vida. E quando nós vemos o Jó fazer isso, nos faz pensar, puxa, mas essa paciência aí eu não quero não. Essa paciência do Jó eu não quero. Você quer essa paciência de amaldiçoar a tua vida? Que não se haja luz para você? Que maldito seja o dia que a sua mãe te deu a luz a esse mundo? É isso? Lá no versículo 1 de Romanos 5, olha o que ele fala aqui, ó. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E olha que bonito isso. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas também tribulações, pois essas tribulações produzem paciência, a paciência, a esperança, e a experiência, aliás, a experiência e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Digam todos, graças a Deus. Diga graças a Deus por isso, porque hoje nós temos um Deus que nós conhecemos, o nosso Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós, nos dando misericórdia e a sua graça de nos dar o perdão dos nossos erros.
A Bíblia diz que a paciência, ela só vem por meio da tribulação. Se você não tiver uma situação que venha vir da tua vida para produzir paciência, você não vai precisar usar de paciência se não está vindo uma luta para você passar por ela. A paciência é necessária para alcançar ao momento que você deve esperar, o momento certo, porque quando nós temos esperança, nós passamos a experiência de outro tempo, nós passamos a ter a paciência de crer que Deus vai mudar toda a história. No Jó, capítulo 42, eu não vou voltar no Jó 42, eu só vou dar só a última palavra, porque tudo isso aconteceu com Jó. Não vou ter tempo de falar sobre os amigos do Jó, que falavam mal dele, que criticavam o que o Jó fazia, mas o fim da história de Jó foi um fim bom, porque Deus mudou o cativeiro dele. Ele passou todo esse tempo sofrendo, amigos caluniando, falando mal dele. Ele nunca atribuiu nada contra Deus, mas ele mesmo se amaldiçoou. Vamos falar a verdade. Talvez você não fique contra Deus, mas você amaldiçoou sua própria vida. E quando você amaldiçoa sua própria vida, você está falando para dentro de você, olha, eu não quero, não consigo, eu não posso, eu não vou. Então, levante a tua cabeça. Não permita a tristeza tomar conta de você. As tribulações têm que produzir paciência, não raiva, não ira. As tribulações, as lutas que vêm na sua vida, elas não podem produzir tristezas e iras. Elas têm que produzir paciência, porque eu sei que o nosso Deus, Ele virá para nos socorrer. Termino no Jó 42, a partir do versículo 7. Olha o que diz aqui, aliás, versículo 10, perdão, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. E louvado seja o nosso Senhor. Tudo que ele tinha, tudo que ele perdeu, Deus deu tudo para ele em dobro. Filhos, bois, posses. E a mesma esposa, a qual lá no passado viveu brigando com ele, dizendo, Jó, é melhor que você morra, Jó. A mesma coisa. Agora essa mulher dá para ele filhos, dá filhos para o Jó. Tudo isso passou, porque ele continuou confiando em Deus. A tua luta que você está passando, as dificuldades que você está passando, não pense que Deus não está com você. Ele vai guardar a sua vida, mas cuidado com as suas palavras. A paciência de Jó não foi tão boa assim. A paciência do Jó fez com que ele ficasse irado, falasse mal da vida dele mesmo. Maldito o dia que nasci. Tem pessoas que praguejam demais. Cuidado, os seus lábios foram feitos para abençoar e não para praguejar, tá bom? Vamos fazer então uma oração. Pegue seu copo com água, eu vou fazer essa oração, já estou com meu copo com água aqui. Coloque aí a garrafa com água para que nós juntos clamemos ao Senhor em nome de Jesus, tá bom? Tá preparado? Feche os seus olhos então. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo estas pessoas que comigo estão agora e oro, ó Deus, por todas elas, para que, meu Deus, no meio das tribulações de suas vidas, elas alcancem misericórdia do Senhor, que elas alcancem o poder do Senhor, ó Pai, sobre a vida de todos. Peço a Ti, meu Deus, que a partir desse momento haja cura, haja libertação. Meu Deus, dentro dessa casa onde há brigas, há contendas, marido contra mulher, mulher contra o marido, assim como o Jó enfrentou sua mulher. Meu Deus, filhos que não respeitam seus pais, os pais que não respeitam seus filhos. Já não há mais relação, meu Deus, de família. É só briga, é só ódio, contenda. Por isso eu lhe peço, em nome de Jesus, entra nessa causa, Pai. Entra nessa casa. Entra nessa batalha juntamente comigo, pois eu te peço, Pai, eu posso neste momento usar o Teu nome e em nome de Jesus eu desfaço, desmancho, quebro todas as ciladas do diabo e em nome de Jesus que bata em retirada todos os males que rondam, que estão tentando derrubar essas pessoas. Pai, e assim eu as liberto em nome de Jesus. Levante o copo com água, Pai, e eu peço que nessas águas contenha os milagres, as curas necessárias para que todos sejam
curados e livres em nome de Jesus. Se você crer, beba comigo desta água.